Filho de Dona Luzia e do senhor Armando, Carlos Alberto Janazzi foi professor e diretor de escola pública, mestre em História e Filosofia da Educação e doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Vereador da cidade de São Paulo entre 2001 e 2007, foi presidente da CPI da Educação e vice da CPI dos Bancos. Deputado estadual pelo PSOL, foi reeleito para o 4º mandato legislativo. Como parlamentar, vem apoiando, propondo e participando ativamente dos movimentos pela melhoria dos serviços públicos como saúde, segurança, meio ambiente, transportes, cultura, moradia popular e lazer. Está começando o Memórias do Poder Legislativo, programa idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Deputado, muito obrigado pela sua visita, é um privilégio ter essa oportunidade de entrevistá-lo. Vamos esmiuçar sobre a sua vida e, antes de mais nada, queria dar o parabéns pela sua reeleição com quase 219 mil votos, quase 219 mil pessoas que continuam acreditando no teu trabalho. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Marcos, para estar aqui nesse programa e fazer esse registro, aqui na memória histórica do Parlamento Paulista. E foi muito importante essa nossa reeleição porque nos fortaleceu mais ainda. O nosso mandato tem atuado em muitas frentes na Assembleia e no Estado de São Paulo, mas sobretudo defendendo uma educação pública gratuita e de qualidade, defendendo os profissionais da educação. Esse é o núcleo central da nossa luta, porque nós acreditamos que a educação é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, econômico, tecnológico, cultural. Através da educação e sobretudo da educação pública, nós transformamos a sociedade. Quando você tem uma educação pública de qualidade, uma educação libertadora, crítica, voltada para o pleno exercício da cidadania, que forma o aluno para o pleno exercício da cidadania, você fortalece toda a sociedade, você influencia todas as outras áreas. A sociedade inteira ganha com isso. Por isso que o nosso foco é sempre a educação pública, até porque, Marcos, 90% das crianças do Brasil estão nas escolas públicas, 90%. Nas municipais e estaduais. Então, essa é a grande luta que nós temos, escola pública de qualidade. E por que a escola pública ainda não é 100% de qualidade, deputado? Porque a escola pública brasileira nunca foi alvo de investimento, ela nunca teve, de fato, uma política de Estado uma política voltada para a educação, para a valorização da escola pública e dos seus profissionais, sobretudo do magistério. Nós tivemos no Brasil sempre uma política de exclusão na área da educação. Tanto é que, em 2014, nós aprovamos o Plano Nacional de Educação, obrigando o Brasil a investir em 10 anos 10% do PIB em educação, do Produto Interno Bruto, que é a nossa riqueza nacional, porque o Brasil só investe 5% do PIB em educação. Então, para que haja um avanço e para que a escola pública melhore no Brasil, nós temos que investir no mínimo 10% do PIB, que ainda eu diria que é pouco, porque como nós temos um histórico de não investimento, então nós temos que investir muito mais. Agora, acontece que nem isso está sendo investido ainda hoje, ainda mais depois que o Temer aprovou aquela PEC da morte, a PEC 55, emenda 95, que congelou os investimentos nas áreas sociais, sobretudo na educação. Então, a educação pública brasileira precisa de mais investimento. Agora, deputado, no início que eu falei com o senhor, quase 219 mil votos, Com certeza é um motivo de orgulho, mas, de uma certa forma, cresce também a responsabilidade do senhor, não? Sim, na verdade, as pessoas acreditaram, as pessoas acompanham o nosso trabalho, o nosso mandato é um mandato coletivo, popular, é um mandato crítico, é um mandato que atua, como eu disse, em várias áreas, e ele tem esse reconhecimento da população, porque ele é um espaço, é um instrumento de luta de vários setores da sociedade, dos professores, dos servidores, dos movimentos populares, é uma ferramenta mais, uma grande luta de transformação da sociedade. E essa votação que nós tivemos, num momento tão difícil como esse, onde a política, ninguém mais acredita na política, ninguém acredita mais nos parlamentares, os partidos políticos estão falidos do ponto de vista da representatividade. Então, para nós foi uma grande vitória também e o reconhecimento desse trabalho histórico que o nosso mandato tem feito, desde a Câmara Municipal até hoje. Foi a nossa votação, a minha votação, foi a maior votação aqui da
dessa legislatura, da Assembleia Legislativa, né, nessa eleição, e foi a terceira maior do Estado. Né? Nós só ficamos atrás do PSL, que tem essa onda hoje, né, Bolsonaro, e eles ganharam em todo o Brasil, em todos os lugares, e o do MBL também, que pega essa onda conservadora. Né? Mas na Assembleia Legislativa nós tivemos a maior votação, logicamente que o nosso trabalho aumenta, a nossa responsabilidade também, sim, mas também nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos, mas agora com mais força, ainda porque isso fortaleceu muito essa votação, fortaleceu muito o nosso mandato para continuar essa grande luta em defesa da transformação da sociedade brasileira. E o que o senhor pensa agora dessa nova nomenclatura, né, dessa novidade para o próximo mandato, que são os partidos coletivos? Aqui nós temos, na verdade, uma experiência nova no Brasil aconteceu em Minas Gerais, aconteceu em Pernambuco e aqui em São Paulo, que é a bancada ativista, né? Que é uma novidade, algo interessante que está acontecendo, de uma organização mais horizontal, de uma candidatura mais coletiva, que pode ganhar mais espaço. Eu acho que vai ser uma experiência importante para a Assembleia Legislativa. Aliás, do ponto de vista do nosso partido, do PSOL, nós temos uma experiência importante também, não só com a bancada, mas também porque nós temos 3 mulheres feministas, nós elegemos 3 mulheres feministas, eu sou o único homem da bancada, né, embora seja um homem feminista também, sempre defendi o direito das mulheres, sempre atuei nessa área. E uma das deputadas é uma deputada trans, né? Então é algo diferente também. A primeira na história, não? É a primeira, a Érica Malunguinho, vai ser algo inédito aqui na Assembleia Legislativa, né? Muda completamente a correlação de forças aqui da Assembleia Legislativa, que é uma casa muito conservadora, muito atrasada, né? Ela é uma casa, eu digo, lá na tribuna, isso fala que é homofóbica, é machista, é racista, defende os interesses só do governo, do poder econômico, pouco representa a população, mas agora, pelo menos esses mandatos que estão chegando agora, do PSOL, vão chacoalhar a Assembleia Legislativa. Vai abrir. Com certeza. Deputado, a gente está falando de educação e o senhor, antes de deputado, vereador, antes de vereador, professor. Como é que foi essa trajetória? Olha, a minha formação é em pedagogia e história, né? Meu primeiro curso foi pedagogia e eu ingressei na rede estadual de ensino em 1984 como professor e em 1985 na rede municipal. Sempre trabalhei em rede estadual e rede municipal. Né? Fui trabalhando nas duas redes, depois fui fazer mestrado na USP na área da educação, aí entrei no ensino superior, dando aulas em cursos de graduação, como pedagogia, história, geografia, biologia, os cursos de licenciatura, os cursos que formam professores. Então, eu sempre trabalhei na rede estadual, rede municipal e também no ensino superior. Depois fiz concurso para ser diretor de escola, trabalhei mais de 20 anos na rede estadual e depois fiquei mais tempo na rede municipal, fiz concurso, eu era professor de história e fiz concurso para ser professor para ser diretor de escola, e aí passei no concurso, assumi em 1997 a direção da escola Miguel Vieira Ferreira, na cidade de Dutra, ali na região da Capela do Socorro, a região onde eu nasci. Onde o senhor nasceu lá, né? Nasci lá, Capela do Socorro, praticamente, me criei ali, trabalhei, militei, minha formação política foi toda na região da Capela do Socorro, Grajaú, Parelheiros, Campo Limpo, Capão Redondo, toda aquela região ali que eu atuei como educador, como militante das áreas sociais. Então, aquela região é muito importante na minha vida, ali é a minha raiz, né? Logicamente, hoje, como deputado estadual, atuo em todo o estado, mas a raiz a gente nunca esquece, a raiz estou sempre lá, faço vários movimentos lá, então eu sou ali, Jardim Primavera, nasci no Jardim Primavera, que é um bairro colado no Autódromo de Interlagos, ali na cidade praticamente de Dutra. no extremo da Zona Sul. Exatamente. Né? Perto de duas represas, a represa Billings e a represa Guarapiranga. Então também sempre atuei nessa área, na defesa dos mananciais, da Mata Atlântica. Eu nasci ali naquela região, né, nos anos 60, então Deputado, a gente está vendo aqui no visual algumas imagens, né, algumas fotografias selecionadas de momentos históricos, não? Ah, sem dúvida. Importantes da sua vida. Aí aqui com o Dorival Caymmi, né, que eu gosto, eu sou músico também. Você é músico também, né? Compositor, toco violão já desde
dos 16 anos, eu adoro a música popular brasileira. Dorival Caymmi é um mito para mim, da música. João Gilberto, Tom Jobim, Caetano Veloso, Chico Buarque, enfim, Gal Costa, Maria Bethânia, Ney Matogrosso, né? Enfim, nós temos a música brasileira é muito importante na minha vida. E o senhor foi atuante na música? Não, nunca. Só toquei assim, né? Chegou a tocar em bares, assim, ou só para amigos? Não, só entre amigos, né? Tocava na igreja católica, tocava na missa, grupo de jovens. Eu tive uma formação católica, né? E tocava muito em grupo de jovens, né? Mas nunca fui profissional da música. Mas o dom de escrever? Eu compunha, né? Sempre compus. Desde os meus 17 anos eu já fazia músicas, né? Cheguei a gravar um CD, tem um CD gravado. Tem um CD gravado? Tem um CD gravado, sim. E aqui? Aqui com Plínio de Arruda Sampaio, que me influenciou bastante também, grande Plínio de Arruda Sampaio, que foi deputado federal constituinte, foi deputado dos anos 60, antes do golpe militar ele era deputado, foi cassado pelo regime militar, foi um mentor para mim na política, aprendi muito com ele. Ele teve uma importância fundamental na minha formação política. Eu o conheci na Igreja Católica, num curso de formação na Penha, em Cangaíba, em 1982, se eu não me engano, numa palestra que ele fez. Eu fiquei muito impressionado, aprendi muito com ele. Depois virei um discípulo dele. E como é que foi essa transformação, essa vontade, né? O senhor lecionava, era professor, como é que nasceu essa vontade para ingressar na política? Foi através da educação, na verdade. Enquanto eu trabalhava como professor, diretor de escola, eu sempre fiz militância política em movimentos sociais, desde os 18 anos, até mesmo antes de ser professor. Porque eu participava, como eu disse, da Igreja Católica, mas da Igreja da Teologia da Libertação. Eu era muito próximo de Dom Paulo Evaristo Arnes, dessa linha, né? Na época ainda o Frei Leonardo Boff era ele, né? O nosso grande mentor espiritual e político, Dom Paulo Evaristo Arnes, que formou toda uma geração de padres também dessa linha. O padre José Pegoraro, que me influenciou bastante, hoje já falecido, morreu em 98, mas que era da minha paróquia, um padre italiano, né, muito engajado também nas lutas sociais, o padre Lorival. Eram os padres da teologia da libertação, do movimento Fé e Política, dizendo que o cristão tem que ter engajamento político e social, combatendo as injustiças, né, atacando as desigualdades sociais e econômicas do país, né? Não basta só ficar na igreja, tem que ter uma ação contra a injustiça social. Então foi através dessa teologia da libertação, desses padres, dessa corrente da igreja atuante, né, crítica, que eu fui me politizando, né? A minha formação espiritual e política vem exatamente da teologia da libertação. E Dom Paulo Evaristo Arnes foi fundamental aqui em São Paulo para todos nós. E diante de tudo isso, está me dizendo, a religião realmente é extremamente importante na sua vida, né? Na minha foi, né? Porque porque ela tinha esse caráter crítico. Agora ela tem também o avesso disso, que é a alienação, né? Sim. Hoje o que nós temos, na verdade, essa corrente que me formou, ela é pequena hoje, ela não tem mais influência na Igreja Católica, ela é pequena. Hoje a Igreja Católica, infelizmente, é dominada por correntes que não têm nenhuma preocupação social, que tentam competir com os coronéis da fé das igrejas evangélicas, né? E aí rebaixando a formação espiritual e política. Então daí ela cumpre um papel alienante e de manutenção das desigualdades sociais, da miséria social. Muitas igrejas têm cumprido em nome de Deus esse papel de manutenção. Então, eu tive a sorte de ter a formação crítica da igreja, né? Entendendo o cristianismo de uma outra maneira, totalmente diferente do que se faz hoje, mesmo dentro da Igreja Católica, que é um retrocesso histórico. Embora nós tenhamos um Papa, diria que revolucionário, o Papa está anos-luz na frente, só que o que ele defende não chega aqui na base da igreja, que é muito conservadora, e isso prejudica a população, gera mais miséria social, mais pobreza, ela reforça as desigualdades, sem perceber talvez ela faça isso, mas o fato é que essa igreja hoje, infelizmente, ela não tem representado mais os interesses de libertação do povo brasileiro. Como que era o Gianazzi professor? Olha, eu era um professor preocupado com o desenvolvimento do senso crítico. Eu sempre me preocupei com
uma educação, em dar uma aula que levasse o aluno ao pleno exercício da sua cidadania. Porque além do aluno conhecer o conteúdo ali programático da minha disciplina, que era História, ele tinha que contextualizar aquele conteúdo no momento histórico em que ele estava vivendo, para ele ter, para que ele tenha, para que o conteúdo tivesse algum tipo de utilidade na vida prática do aluno. Mas uma preocupação básica minha era desenvolver o senso crítico, nada de doutrinação, nunca doutrinei aluno, né? Mas eu queria que ele tivesse senso crítico para ele fazer as escolhas, que ele tivesse um leque de opções, que ele tivesse um conhecimento de todas as correntes do pensamento para ele, né, se posicionar criticamente. Então, muito na linha de Paulo Freire, né, da pedagogia do oprimido, da pedagogia da autonomia. O Paulo Freire foi um autor muito importante na minha vida. Mesmo antes de ser secretário da Educação, na minha formação, quando eu fiz pedagogia, eu lia muito Paulo Freire, sobretudo o livro dele, Pedagogia do Oprimido, que nesse ano faz 50 anos. Foi lançado em 68, um livro revolucionário, um divisor de águas na área da educação brasileira. Então, Paulo Freire e Dom Paulo Evaristo Arnes, dois Paulos importantes na minha formação política. E o senhor levou isso para vereador? Como é que se construíram as suas ideias para briga, para luta, realmente para brigar pela sociedade como vereador? Olha, como eu falo o seguinte, quem trabalha com educação, quem trabalha em escola pública, escola particular também, mas quem trabalha em sala de aula, quem trabalha no ensino fundamental, no ensino médio, na educação infantil, nós professores, nós educadores e educadoras, estamos expostos o tempo todo. Dar aula, né, é você trabalhar com contradições, com as contradições da sociedade, porque numa sala de aula você tem todas as correntes de pensamento, você tem também ali a representação da sociedade, conflitos, você tem, não é fácil. Sim. Então, quem passa por uma experiência no ensino fundamental, na educação básica brasileira, trabalhando sobretudo em escolas de periferia, como eu trabalhei, depois como diretor de escola, não tem muita dificuldade de ir para um parlamento, entendeu? Não é muito difícil. Não é muito difícil. Não é muito difícil. Então, eu tinha militância política, eu sempre fiz militância em movimentos sociais, movimento sindical, defesa de melhores salários para os professores, melhores condições de trabalho para os profissionais da educação. Então, quando eu cheguei, eu só dei continuidade agora com mandato, né, de primeiro vereador, depois de deputado. A única coisa que eu estranhei, depois eu tive que me adaptar, foi em relação ao tempo de fala, porque em sala de aula eu tinha 45, 50 minutos para dar uma aula de história, né? Quando eu chego no parlamento, eu tinha 5 minutos para fazer um pronunciamento. Eu tive que ter poder de síntese, né? Que eu não tinha, numa aula eu tinha mais tempo. Então isso eu fui aprendendo ao longo dos anos, né? Eu até brinco que eu falo que eu tive, como professor, tinha 45 minutos para falar, depois na Câmara Municipal 5 minutos, aqui na Assembleia também, e depois eu tive a experiência de ser candidato a prefeito da cidade de São Paulo pelo PSOL em 2012, e aí tinha que ir para debate de televisão, e debate de televisão, da Bandeirantes, da TV Cultura, eu tinha 30 segundos para defender, então eu fui diminuindo, né, 45, 5, depois 30 segundos, às vezes 45 segundos, então eu fui me adaptando, né, a ter um poder maior de síntese. Como é que foi essa experiência como candidato a prefeito? Não, foi muito importante. Na época eu fui eleito pela convenção do PSOL e fiz muitos debates, foi bem interessante, eu aprendi muito. Imagina. E dei uma contribuição, eu digo que importante, uma contribuição crítica para o debate. Agora, você saiu exatamente... Até propostas que eu apresentei em 2012... foram depois aproveitados. O Haddad, por exemplo, que venceu essa eleição, 2012, ele aproveitou uma ideia minha que eu tinha lançado, inclusive nos debates, de fechar a Paulista para lazer aos domingos. Eu ia mais longe, eu queria também fechar uma parte da Augusta no período noturno. Vai ter que fechar a Augusta também na noite de sábado, porque a Augusta é um ponto cultural à noite. Não podia ter carro na Augusta, né? A não ser para quem mora lá, para quem trabalha, mas tinha que ser também. Mas aí o Haddad, no último ano do governo dele, ele implantou o projeto, que hoje é um projeto vitorioso. Né, mas eu lembro que eu falava no programa, estava no meu programa de governo municipal. Então, algumas ideias que eu lancei foram absorvidas pelo
pelo candidato, depois prefeito Haddad. Agora, quando vereador, quando que o senhor sentiu a necessidade e disse assim, bom, esse mundo está pequeno, eu preciso ampliar os horizontes e aí canalizar para a campanha como deputado? Isso foi na época da construção do PSOL, na verdade, não foi uma necessidade minha. Eu queria ficar na Câmara Municipal, porque eu tenho um trabalho, eu tenho até hoje, embora não esteja na Câmara Municipal, com os professores da rede municipal de São Paulo, que eu sou um professor municipal também, era da rede estadual, mas municipal, na época era diretor de escola da rede municipal, da MF Miguel Vieira Ferreira, e queria continuar aquele trabalho, aprovando meus projetos que estavam tramitando na Câmara Municipal. Mas aí foi exatamente quando o PSOL foi formado e era importante que o PSOL tivesse representação na Assembleia Legislativa. Foi nesse momento que o PSOL me requisitou. Na época, quem fez um pedido para que eu viesse foi o Plínio de Arruda Sampaio e a presidente nacional do PSOL da época, a ex-senadora Heloísa Helena. Então, aí eu vim, nós fizemos um debate com o nosso mandato coletivo e consultamos vários setores que compunham o mandato também fora do nosso gabinete, e aí houve realmente essa indicação de que nós tentássemos ocupar um espaço na Assembleia Legislativa. Como vereador, o senhor conseguiu se movimentar como o senhor imaginava? Eu tive algumas dificuldades, porque eu tive uma experiência muito diferente, porque eu fui eleito em 2000, assumi em 2001, era do PT na época, eu fui fundador do PT, entrei no PT em 1980, com 18 anos, fiquei até 2005, né? E em 2001 assumi como vereador, época em que a Marta Suplicy foi eleita também. Éramos a maior bancada da Câmara Municipal, a bancada do PT, só que a Marta Suplicy apresentou um projeto de lei reduzindo as verbas da educação de 30% para 25%. E aí eu votei contra o projeto. Logicamente que eu, como professor, educador, só tinha que votar contra o projeto, tinha que ser coerente com a minha luta em defesa da educação pública, né? Independente da bandeira, né? Independentemente do partido. Agora, o partido também estava traindo a sua história, porque o PT sempre defendeu mais verbas para a educação. E ter 30% na lei orgânica foi uma conquista do magistério e da gestão da Erundina, que tinha sido do PT também, foi eleito em 88, nomeou Paulo Freire colocou lá, ajudou a aumentar o recurso da educação de 25% para 30%. Vem a Marta Suplicy, em 2001, tira, volta aos 25%. Falei, não, isso é um erro, é uma traição, eu não vou trair, né, a história do PT, muito menos a educação municipal. E eu votei contra sozinho. Éramos em 16 vereadores, eu votei sozinho contra o meu próprio projeto do meu partido. Da minha prefeita na época, que era governista, era da base, tinha acabado de assumir ali, achando que a gente ia fazer uma grande mudança, foi uma grande decepção. E aí eu fui expulso do partido, porque, inclusive, aqui são cenas da minha expulsão. São cenas aqui, Tem cenas aqui mostrando a minha expulsão. Logo no começo, eu mal cheguei, já fui expulso. Falei, que é isso? Né? Mas aí eu estava do lado certo da história, do lado dos professores, eu tinha que manter a coerência. Eu paguei um preço altíssimo, mas eu dormi tranquilo, né? E eu cheguei, olhei na cara dos professores, né? Mas porque se eu votasse a favor daquele projeto, eu estaria desmoralizado e também nunca teria paz com a minha consciência, não teria um sono tranquilo. Com certeza, iria... Então fui muito boicotado depois desse voto, fui marginalizado dentro do PT, eu fui expulso, voltei através de recurso, daí fiquei suspenso 2 anos, foi muito difícil a minha situação, porque eu era considerado por eles um traidor que defendeu a coerência histórica do PT e que defendeu a educação, mas com certeza eu estava do lado certo da história, eu não tenho dúvidas em relação a isso, porque a coerência é tudo. Em política tem que ter coerência, tem que ter palavra, coisa rara hoje, porque hoje um partido, quando está na oposição, defende uma proposta, quando assume poder muda completamente de lado, e o outro que estava no governo, quando volta para a oposição, muda também o discurso. Isso é um absurdo, por isso que a população não acredita mais em partido político. Eu estou longe disso, né? Então nós temos palavra e coerência. Com certeza. Então tive uma experiência ruim, mas fiz muitas coisas, aprovei projetos, fiz vários enfrentamentos. A Câmara Municipal foi uma escola na minha vida política. Para eu chegar aqui na Assembleia Legislativa, eu estava muito bem já formado, porque a Câmara Municipal é uma grande escola para ir para o Congresso Nacional, para qualquer lugar. Quem passa pela Câmara Municipal já está diplomado para
ser deputado estadual, senador, para ser deputado federal. Com certeza. Deputado, está muito gostoso essa conversa, mas a gente continua no próximo programa, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Espero que todos tenham gostado e o nosso bate-papo com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL continua no próximo programa. Está terminando o Memórias do Poder Legislativo. Muito obrigado pela sua importante audiência e até o próximo programa.